Sejam todos bem-vindos à live onde a gente vai falar sobre saúde mental para empresários ou empresárias que empreendem no digital. Hoje eu vou ter uma convidada muito especial aqui, que é a minha psicóloga, a Caroline, tá? E a gente vai falar sobre diversos temas aqui com vocês e tudo que abrange nesse assunto sobre saúde mental no empreendedorismo, tá bom? Deixa eu até chamá-la aqui já, pra gente já começar. Aqui, pedir para entrar. Já fiz o convite. Oi, Carol, Olá. tudo bem? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, me escuta bem? Tá tranquilo? Tá, né? Te escuto bem. Ah, show de bola. Obrigado por aceitar esse convite, primeiramente. Eu que agradeço pelo convite. Show. A Carol, gente, é a minha psicóloga. Já faz 2 anos, né, Carol? Por aí. Por aí, né? 2 anos. E foi muito legal, né, que né, a gente vai falar sobre todos esses temas hoje com vocês, né? E são temas bem legais, né? Por exemplo, a saúde mental no empreendedorismo, o preço invisível de construir um negócio, né? É, os riscos também, né, sobre empreender e como o empreendedor pode, né, ter saúde e deve, né, ter saúde mental para empreender, né? São vários temas bem legais. Provavelmente, Carol, a gente não vai conseguir falar sobre todos, né, porque são vários. Acredito. Mais importante, né, uns 5 talvez a gente consiga falar sobre uns 5 temas aqui distintos, né? Então, de repente a gente faça até uma parte 2, né, dessa live depois, nada impede, né? E deixa eu só dar um contexto como eu conheci a Carol. Carol, antes de eu te direcionar ali as perguntas também, né, e saber a sua opinião sobre cada tópico, mas eu conheci a Carol quando eu estava empreendendo, né, eu empreendo desde 2019 e estava em 2 lançamentos ali ao mesmo tempo, estava bem complicado a minha situação, e aí eu meio que eu travei um dia assim, eu falei, meu Deus, né, tipo, a minha esposa tava até no carro junto comigo, eu falei, ó, só me leva pro hospital que eu não tô bem, assim, sabe? E aí a médica, né, que foi até uma psiquiatra que me atendeu na época, ela perguntou se eu fazia terapia, eu falei que não, né? E até ali foi muito engraçado, porque eu nunca tinha pensado em fazer terapia, né, até ali. Então, ali que me veio estralo, não, isso aí a terapia é extremamente importante, né? E foi aí que eu fui caçar a minha psicóloga, então, né? Mas eu gostava muito dos conteúdos do Wesley, né? Então, eu tinha assinado, eu tinha virado assinante, e aí eu fui ver os top 10 ali, né? E a Carol estava em primeiro nesse top 10. Nem sei se você sabia, Carol, que você estava em primeiro lá na plataforma RD. Acho que teve uma época que eu fiquei mesmo. Então ela tava lá em primeiro, assim, eu falei, nossa, né? E tava o nome psicóloga Carol em primeiro, ou seja, que mais assistia às aulas. Aí eu pensei, já tenho a minha psicóloga, eu vou conversar com ela, né? Aí eu comecei a fazer terapia, tipo, eu pensei, ela deve estudar bastante para estar em primeiro no RD, que tem uma plataforma gigante com vários temas. Então foi assim que eu conheci a Carol. Deixa eu passar a bola para você, Carol, sobre o nosso primeiro tema já, né? O que eu anotei aqui, que o empreendedorismo, né, são até fontes ali do próprio Sebrae em si, né? Quem empreende ali nos 5 primeiros anos, né, 7 quebram, tipo, a cada 10 empresas, 7 vão quebrar. E um outro lado também, né, as empresas, a maioria, só tem caixa para 3 meses ali de empresa. Ou seja, o empreendedor, ele naturalmente ele está no risco já. E aí eu te pergunto, Carol, como a gente pode ter, tipo, a gente está nadando contra a maré já no início ali, quando está empreendendo. Quais cuidados o empreendedor precisa para ele não perder saúde mental, ele conseguir, porque o principal, o corpo ali, ele precisa ter saúde mental para ele conseguir empreender também. Então o corpo não pode parar.
Então, o que ele precisa para conseguir empreender mesmo contra a maré nesse tempo inicial? Uhum, sim. Então, em relação a essa questão do empreendedorismo, o que a gente sabe é realmente que envolve uma série de riscos e é importante você aprender a lidar com esses riscos. Em relação a como aprender a lidar com esses riscos, a gente vai ter dois perfis que normalmente são os perfis mais problemáticos, né? Que é aquela pessoa que ela se expõe muito a riscos, então é aquela pessoa que costuma ter um padrão de ser mais impulsivo, e esse padrão ele é problemático, porque muitas vezes vai levando essa pessoa a enfrentar uma série de problemas, e muitas vezes até problemas que poderiam ser evitados. E Uhum. existe aquela pessoa que ela tem tanto medo que ela trava, e aí ela não se expõe, e aí ela deixa de ter resultados porque ela não se expõe a esses riscos. Então, dentro da psicoterapia, a gente vai abordar muito uma perspectiva de tentar encontrar um meio termo, de como que você pode balancear esses riscos com os recursos que você tem para lidar com esses riscos. Então, a gente costuma abordar muito em terapia essa questão de qual que é o pior cenário possível, qual que é o melhor cenário possível, e qual que seria um cenário ali meio termo, que é um cenário que é o que se aproximaria mais de um cenário realista. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente vai tentar encontrar possíveis soluções para esses problemas que podem ir aparecendo pelo caminho. Então, de fato, é um cenário que envolve muitos riscos quando você decide empreender, mas existe também a possibilidade de você se preparar para lidar com esses riscos. Então, como que eu posso me preparar financeiramente para lidar com esses riscos de empreender? Como é que eu posso lidar com, como é que eu posso me preparar para outros possíveis riscos que podem aparecer? O que normalmente leva essas empresas a quebrarem nos primeiros 5 anos, nos primeiros 7 anos? E como que eu posso me preparar para lidar com esses possíveis problemas. Então, a gente vai entrar muito com essa perspectiva de encontrar esses recursos que você tem para lidar com esses problemas. Ah, bem interessante. E tem esse outro perfil também, né? Eu sou muito do risco, né? O do perfil do risco. É, e tipo, esse outro para mim é interessante, né? A pessoa então ela trava, tipo, surgiu uma adversidade, ela trava, né? Isso, exatamente. Existem esses dois perfis que estariam nesses extremos e que costumam gerar problemas, costumam gerar situações diferentes. Então, essa pessoa que ela trava, muitas vezes a gente vai ter que abordar com ela como que ela pode se expor pelo menos um pouco a esse risco, né? A gente vai ter que abordar também a questão da autoconfiança, né? Como que ela pode confiar também mais nesses recursos que ela tem para lidar. E no caso da pessoa que é mais impulsiva, a gente vai trabalhar uma perspectiva até mais oposta nesse sentido, né? Dessa pessoa conseguir medir esses riscos de uma melhor forma e até mesmo conseguir avaliar que muitas vezes existe também os problemas que podem aparecer pelo caminho, porque muitas vezes essa pessoa que tem o padrão mais impulsivo é porque ela também não avalia tanto assim a situação, ela não consegue avaliar tanto os problemas, os riscos envolvidos. Então, com cada pessoa a gente vai ter que abordar por uma perspectiva um pouco diferente. Ah, bem interessante. E até, eu vou até puxar aqui o tópico 5 porque quando você falou desse a outra pessoa, eu tenho bastante mentoria com mulheres também, né? São 3 mentorias ali que a maioria são mulheres, né? Assim, 95% dos casos, né? E foi até um tema que a gente colocou aqui, né? A diferença entre homens empreendendo e mulheres empreendendo. E um padrão até, quando a gente estava escrevendo esse tópico aqui, o que eu pensei foi que eu consigo ver esse padrão, sabe? Da mulher empreendendo para o homem. O homem, o que me parece, porque eu tô em mentorias de homens também. Mas o que me parece, aí eu queria saber a sua opinião também, se tem algo assim que faça sentido nessa percepção minha, Uhum. né, em estudos mesmo, né, na área mesmo, né. Só que me parece muito que o homem ele é muito mais inconsequente que a mulher. Então, eu Uhum. vejo assim, por exemplo, no evento abriu as aberturas ali e é só homem. Né? A pessoa pensa assim, nossa, eu tenho dinheiro para a primeira parcela, eu vou entrar lá, depois dos 30 dias eu vejo como eu vou pagar a segunda. Isso é Uhum. muito do estilo de, né, de homens empreendendo, assim, eu vejo muito isso acontecer, né? E o Uhum. de mulher, já a mentoria de mulher, eu converso eu converso bastante lá com elas antes também, né? Porque tipo, tem mentorias que eu sou o único homem, né, lá no meio, porque Uhum. né, as minhas clientes são tudo mulher, né? Então
eu estou lá por isso também, né? Além da mentora em si. Mas eu vejo que elas são, assim, elas pensam em tudo, assim, nossa, mas eu preciso esperar fechar essa parcela para depois eu vou conseguir entrar nessa mentoria. Tem alguma relação entre homens e mulheres empreendendo nisso aí do homem ser um pouco mais impulsivo mesmo e da mulher ela pensar mais antes de agir, antes de empreender, essa diferença? Uhum. Pode existir essa diferença, a gente não pode generalizar e dizer que todos os homens e todas as mulheres têm esse perfil, isso pode ter uma variação, mas de fato existe uma associação entre a forma como a mulher se desenvolve ao longo da vida, né? Desde a criação, desde os papéis sociais que ela ocupa, ela tem uma tendência a ter esse cuidado maior e muitas vezes até vivenciar essa insegurança, essa comparação também acaba sendo mais presente, então ela acaba tendo mais dificuldade de se expor a esses cenários, né, de tomar a frente, de também de liderar, de assumir essa questão de se posicionar diante das situações. Então, muitas vezes, a mulher, ela vem de uma criação em que ela foi ensinada que ela precisava agradar, que ela precisava estar na posição para se sentir mais segura. Então, isso vem muito desses papéis sociais mesmo relacionados à mulher. Ah, interessante. Tipo, eu vejo esse padrão muito forte. Quando você falou ali em travar, né? Tipo, mas com certeza tipo, é algo assim, tipo, não dá para afirmar, né? Que, que todo mundo é assim. Isso, exatamente. Isso, Tá, show de exatamente. bola. Mas E sobre outro tema que eu puxei, que eu, né, até foi uma coisa assim que, né, a gente trabalhou muito, né, sobre eu quando eu cheguei até ti, eu tinha um WhatsApp que era tudo misturado, eu trabalhava sábado, domingo, à noite, madrugada. Eu acho até que eu estava naquela rotina ainda que, como eu não tinha time ainda, eu ficava trabalhando até as 3 horas da manhã e acordava às vezes meio-dia, 1 hora, assim. A minha rotina estava uma bagunça, né? E estava mesmo antes um tempo de empresa mais inicial, né? Até que hoje a gente tem equipe, mas mesmo assim não foi só o tempo, foi a terapia em si, né? E aí você até citou uma coisa para mim assim que para mim no início foi um susto muito grande, mas eu depois assim eu penso hoje como que eu não tinha isso, né? Que é ter esses dois WhatsApp separados, um profissional e um pessoal, né? Eu achava que ia acontecer alguma coisa que eu não ia conseguir, tipo, ia acontecer alguma coisa no o profissional em pouco tempo, ainda de um dia para o outro, e eu ia perder o cliente, sabe? Qual a importância do empresário, principalmente o digital, né? Que o digital, às vezes, ele trabalha da própria casa, né? Então, às vezes, ele está ali, tipo, deu 19 horas, é o meu caso aqui. Eu pego, eu abro a porta, sabe aquela série que, tipo, você desliga? Né? Tem uma série, esqueci o nome agora, mas, tipo, você desliga, né? Você meio que precisa fazer isso, né? Atravessando um quarto só. Qual a importância do empresário de ter dois WhatsApp e se isso ajuda nesse caso de conseguir separar essa vida profissional e pessoal e se há a mesma diferença entre vida pessoal e profissional separada? sim, sim. Então, é importante sim você desenvolver estratégias na sua vida para que você consiga estabelecer limites. Porque nós que empreendemos, eu até me coloco nesse lugar também, nós vivemos uma vida em que não existe uma separação tão clara entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Mas é importante a gente saber criar isso de alguma forma, porque senão nós temos uma tendência a viver muito pela área profissional e esquecer outras áreas da vida que também são importantes. Então, essa questão do WhatsApp é muito importante, até mesmo atendendo outros empresários, outras pessoas que também trabalham dessa forma. Eu vejo como sendo uma estratégia que traz um resultado interessante para as pessoas em geral, porque de fato vai criando essa separação. E chega um ponto em que ali do seu dia em que você realmente vai se desligar do seu WhatsApp profissional e você vai
estabelecer contato mais com pessoas da sua vida pessoal mesmo. Então, isso por si só já vai criando esse limite. Então, é importante essa estratégia. Muitas vezes, para pessoas que empreendem em casal, né, empreendem em família, muitas vezes vão ter que existir também outras estratégias, né, como, por exemplo, não falar de assuntos de trabalho em horários fora de trabalho, não ter esse limite em relação também a horários, né? Uma coisa muitas vezes quem começa a empreender acaba não estabelecendo limites claros de horários. Então, é uma pessoa que muitas vezes vai trabalhar até altas horas da noite, pela madrugada, e não vai criar uma rotina clara de trabalho. Então, um ponto importante também para estabelecer esse limite é realmente ter limitações de horário mesmo. Ter um espaço também para você trabalhar, né? Então, isso de trabalhar deitado na cama, trabalhar na sala, muitas vezes isso vai gerando problemas também. Então, tudo que você conseguir criar de estratégia para delimitar um limite, né? O que é o espaço de trabalho, o que é o espaço da minha vida fora do trabalho, isso vai ser muito importante para quem empreende. Ah, bem interessante. E até sobre isso, eu lembrei também sobre se arrumar para trabalhar, né? Quando aconteceu a pandemia, o meu pai trabalha há 42 anos tipo assim, no local, precisa ir lá, vai de ônibus e volta, né? E aí precisou ficar todo mundo home office. E aí ele se arrumava, ele colocava a roupa social e entrava no quarto. A minha mãe comentou às vezes assim, nossa, tipo, é muito estranho para mim, né, essa rotina. Então a própria pandemia, muita gente, né, passou por isso de conseguir criar esse limite também, né? Isso, exatamente. Então, é fundamental você estabelecer esses limites. Tá, perfeito. E se arrumar também, a pessoa, né, isso tudo ajuda a se arrumar. O que mais ela pode, tipo, porque até é uma dificuldade minha, né? E até seria bom a gente conversar sobre isso, né? Mas cada vez, graças a Deus, cada vez mais vem melhorada essa parte, né? Essa divisão entre pessoal e profissional. O que mais o profissional ele pode fazer e principalmente o profissional, né? Eu até queria saber isso de você, se o profissional digital, quem trabalha em casa, na internet, se ele sofre mais com isso do que um empresário tradicional, ou o empresário também ele passa por isso também. Ele quando volta para casa, né? Porque não é só o fato de trabalhar em casa, né? É o fato das tipo, responsabilidades também. Às vezes a pessoa, tipo, se quebrar, vai no colo deles, né? Se quebrar a empresa. O que mais ele pode fazer ali que vai ajudar ele na rotina dele, vai ajudar ele a separar bem assim, o lado pessoal do lado profissional? Uhum, ok. Então, hoje mesmo o empresário tradicional, ele também pode ter dificuldade, porque hoje a gente tem uma coisa chamada celular, né? Então, Uhum. muitas vezes a gente leva o trabalho para casa ali dentro do celular. Então, muitas vezes vai envolver algumas estratégias, até mesmo para você limitar esse acesso, né? Então, cuidado para não chegar em casa e ficar vendo e-mail de trabalho, né? Abrindo o grupo da empresa para ver coisas nesse sentido. Então, você vai precisar ir criando esses limites para você mesmo e entender que esses pensamentos que você tem muitas vezes uma ansiedade que você tem, que está gerando todos esses pensamentos. E a gente vai precisar ir abordando essa ansiedade, né? E entendendo esses pensamentos e aprendendo a questionar esses pensamentos, porque é um pensamento bastante comum para quem empreende no geral, seja empresário tradicional, seja do meio digital. Essa questão do medo, né? Medo do fracasso, medo de quebrar. E você vai ter que ir desenvolvendo estratégias para lidar com esses pensamentos. Então, em terapia, a gente vai muito tentar entender quais são as suas crenças relacionadas a isso, e a gente vai fazendo um trabalho para modificar essas crenças, para você ir aprendendo a questionar esses pensamentos e entender que o que você pode fazer diante desse cenário também. Todo mundo que empreende tem algum risco de, em algum momento, ter um problema e acabar tendo algum resultado que não espera. E como que você poderia lidar com isso? E pensando em formas como você poderia lidar com essa situação. Ah, perfeito. Sobre redes sociais, agora a gente pode conversar um pouco, né? Que o empreender no digital, né? O digital ele sempre vem, por exemplo, uma faculdade a gente demora 5 anos para entrar, se formar, para depois pensar em começar a ganhar dinheiro. Já o digital é tudo imediato, né? Então as pessoas vão começar hoje, se elas, em 6 meses se não tiver resultado
sei lá, eu vou fazer outra coisa da vida. E, tipo, se você parar para pensar em faculdade, às vezes a pessoa fica, sei lá, 5, 6 anos para ganhar 3 mil, assim, tipo, 3, 4, 5 mil. E no digital a pessoa, em poucos meses, ela quer chegar nesse cenário, né? Qual que é o que acontece ali com ela se ela o que as redes sociais assim tipo, isso é benéfico para a pessoa, não é benéfico? Como você vê esse cenário de tudo ser muito imediato assim na vida da pessoa? Sim. Nós, seres humanos, temos uma tendência a sermos mais imediatistas. Isso é algo que vem sendo fortalecido nos últimos anos, né? As redes sociais, elas têm um papel muito importante em fortalecer isso mais ainda, até porque nesse meio existe muito também, até mesmo essa parte aí do marketing, né? Muitas pessoas vendem uma ideia ligada a isso, né? De que você vai ficar rico rápido, você vai, enfim, você vai ter um resultado extraordinário muito rápido. Então, existe também essa influência. E é importante a pessoa aprender a se blindar disso também. Entender que. E começar a entender que existe um processo para que você tenha determinados resultados. E no ser humano, a gente tenta muito mais desenvolver essa visão mais de longo prazo, porque não é algo natural para a gente. É difícil para a gente entender que, às vezes, para você ter uma recompensa, vai demorar um tempo para que essa recompensa chegue. É difícil para o ser humano se manter fazendo alguma coisa sem ter uma recompensa clara para aquilo. Então, é uma dificuldade nossa, realmente. E a gente vai desenvolvendo estratégias para conseguir desenvolver mais isso, essa perspectiva de ser constante no longo prazo. Então, existem algumas estratégias para você fazer isso. Primeiro, você ter clareza, né, de quais são seus objetivos e valores. Você conseguir também pensar em recompensas menores, né? Como que você pode se recompensar pelo caminho, ao longo do caminho, não apenas na espera desse resultado final. Então, aprender também a enxergar mais que pontos você está evoluindo. Então, talvez você não tenha tido o resultado X que você espera, mas talvez você evoluiu já em relação a como você estava antes. Então, e aprendendo a reconhecer isso também pode auxiliar. Isso que você fala é muito importante, né? Desses micro avanços, né? Até um caso pessoal meu, né? Eu comecei a fazer mais vídeo pro YouTube, né? E a gente vê ali, eu tô fazendo um vídeo por dia lá pro YouTube. E aí a gente vê as visualizações, tem, sei lá, tem 30, 40, 50 em cada vídeo. E aí a gente pensa, meu Deus do céu, tipo, por que tanto trabalho para uma coisa pequena, né? Mas ao mesmo tempo a gente sempre fez aqui uma análise que é de quantas horas ali, semanais as pessoas estão assistindo, né? O meu canal. A vida inteira foi, eu acho, batia nem 5 horas, assim, sabe, mensalmente, porque a gente não produzia conteúdo lá, era só alguns vídeos curtos, né? Esse mês foi o primeiro mês que bateu 200 horas assistidas, assim, né, de YouTube. E às vezes, né, pelo número micro, assim, de tipo 40, 50, você se compara com uma pessoa que já faz isso há 5 anos, né, tem 5 mil, 10 mil, ou eu mesmo comparar com meus próprios clientes, né, às vezes eu tenho cliente, né, que tem 500 mil inscritos no YouTube, mas você vai pegar a história dele, ele faz isso há muito tempo atrás, já está acumulando todos esses vídeos, né? Então, pegar essas micro vitórias assim, é essencial, né? Para a pessoa conseguir crescer e não parar, né? Porque é tão fácil, né? A pessoa começar a digitar e parar de repente, né? Isso é triste mesmo, né? Isso, exatamente. E perde um pouco a noção, né? Eu estava até vendo um podcast o Érico Rocha está fazendo, né? Ele falou que, né, 30 pessoas ao vivo na live, por exemplo, né? Tipo, hoje em dia é pouco, mas no presencial 30 pessoas, você olha uma sala cheia de 30 pessoas, é gente pra caramba, né? Então isso, o digital ele, tipo, sempre traz esses números muito grandes, né? Só que a gente não pode esquecer que são pessoas, né? Então, e são pessoas e é um crescimento, sabe? Aos poucos mesmo, né? Isso, exatamente. E ao perceber essas coisas, você vai modificando a forma como você interpreta essas informações. Uma coisa é você olhar para 30 pessoas e achar, não tem ninguém assistindo. Outra coisa é você olhar para essas 30 pessoas e pensar dessa forma, que são pessoas, que você está impactando vidas, que já é algum resultado que você vem alcançando, que talvez já seja maior do que o que tinha antes. Então, assim você vai modificando as suas interpretações sobre aquilo, e assim você vai ficando até mais motivado para
continuar nesse processo. Ah, perfeito. Sobre o empresário, tem um estudo até que mostra que ele trabalha mais mesmo tempo que a média das pessoas. Eu acho que chega até 10 horas por dia quase de trabalho. E aí eu acho interessante a gente falar sobre burnout também. Uhum. Né, por exemplo, eu achei que eu tinha tido um burnout, mas não foi bem burnout o que eu tive, né? Então, eu acho que está mal interpretado esse conceito também. O que é burnout que é, sei lá, um piripaque. Eu leio, vou falar, né? Aí tipo, depois tipo, Uhum. você fala o termo certo, né? Mas o que caracteriza mesmo assim, um burnout, ou um passo antes também sobre burnout, ou um Uhum. piripaque, ou tipo Uhum. algum cansaço mesmo. O que o burnout caracteriza melhor? Tipo, a pessoa está com burnout. Uhum. Ok. Então, esse termo do burnout, ele é algo que se popularizou muito, né, nos últimos anos. Então, existe muita confusão a respeito desse termo, né? Muitas pessoas confundem burnout, por exemplo, com estresse, que é um quadro mais geral de saúde. E na própria, e até mesmo dentro da área da psicologia, é um termo que ainda está sendo estudado. Então, não são todos os, os manuais de classificação que a gente usa como base para estabelecer diagnósticos que usam esse termo. Então, hoje, a gente pode entender o burnout como sendo mais próximo do que seria uma depressão com sintomas ansiosos e muito ligada a esse contexto de trabalho. Então, muitas vezes a pessoa que está com burnout, ela vai apresentar sintomas parecidos com a pessoa que está em quadro depressivo. Então, então é interessante a gente perceber em relação a isso. Essa questão do esgotamento, né, da fadiga, essa questão de pensamentos negativos ali ligados ao trabalho, de uma pessoa que teve uma redução ali considerável na produtividade, né, alterações de padrões de sono, de alimentação. Tudo isso são sintomas que podem aparecer no burnout, mas o que eu sempre recomendo é que você busque um profissional habilitado para avaliar o seu caso. Muitas vezes você vai estar apresentando outro problema de saúde mental, porque muitas vezes a gente pensa assim também, né? Se eu estou estressado com o trabalho, eu estou tendo burnout, né? A gente faz essa associação, mas muitas vezes pode ser uma série de outras coisas, até porque estresse hoje, a gente sabe que está associado com praticamente diversos quadros de saúde mental, que não são apenas o burnout ou a depressão ou a ansiedade. Podem ser diversos outros diagnósticos, ou pode ser também apenas um quadro de estresse que você está desenvolvendo e que talvez ainda não tenha se desenvolvido para um diagnóstico, mas que é importante você prevenir, você já começar a tratar isso desde já, para que isso não se desenvolva para algo mais sério. Ah, perfeito. Burnout também tem bastante. Hoje em dia no digital popularizou muito também. Antigamente estava muito aquela coisa de faturar mais, né? 2020, 2021, né? Hoje agora, 2024 e 2025, a nova moda do digital é faturar com tranquilidade de vida, faturar com qualidade. É bem interessante isso, né? E que bom que isso se popularizou também, né? Porque senão fica tipo, impossível, né, da pessoa. Com certeza. Que bom, não estava sabendo disso aí, não. Que bom. Sim. Sobre a produtividade, né? Porque, vamos lá, né? A produtividade pode significar várias coisas, talvez. Aí eu queria saber de ti. Hum, Porque, por exemplo, até onde a produtividade ela não é tóxica, sabe? Então a pessoa, por exemplo, por exemplo, a vida inteira eu trabalhei 10 horas por dia e para mim é super normal, tipo, faz pelo menos 10 horas por dia e para mim é super normal. Mas eu vou conversar com os outros e falar, meu Deus do céu, né? O certo é trabalhar 8 ou até menos, né? E para mim já é um cotidiano diferente. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que trabalham meio período só e que são produtivas essas pessoas ou não, sabe? Então tem um uhum. padrão assim de o que é a produtividade certa do ser humano ou não tem esse padrão de pessoa isso? Uhum. Entendi. A gente pode entender que esse conceito de produtividade tem uma série de coisas a serem consideradas.
que não é apenas a quantidade de horas trabalhadas, né? Então, muitas vezes você pode trabalhar uma quantidade gigantesca de horas, mas não ser produtivo, né? Procrastinar ao longo daquele tempo, fazer coisas que às vezes não são significativas para você durante esse período. Então, produtividade, da forma como eu compreendo, está muito ligado a você entender quais são seus valores, entender aquilo que é importante para você e você agir de acordo com isso. Então, produtividade pode ser executar tarefas ligadas ao trabalho, mas também pode ser quando você cuida de outras áreas da sua vida, quando você consegue ter tempo, por exemplo, com a sua família, se isso é algo importante para você, quando você consegue se exercitar, por exemplo. Então, não é algo que está apenas ligado a essa área profissional, mas está ligado a você entender os seus valores e você agir de acordo com isso. Outra coisa também que não é produtividade é você seguir um modelo de vida específico, né? Porque tinha um tempo aí que todo mundo achava que ser produtivo era acordar 5 horas da manhã, sair para correr, meditar, e tinha todo um modelo que você precisava seguir para você se sentir produtivo. E um ponto muito importante da produtividade é muito mais o autoconhecimento, é você entender quais são os seus valores, o que, é que funciona para você, qual é o modelo de vida que você quer ter, baseado nos seus valores, e você ir colocando isso em prática no seu dia a dia. Então, muito mais do que você tentar seguir um modelo pronto, é você entender aquilo que funciona para você. Isso é muito mais próximo de uma visão de produtividade que vai ser benéfico à tua saúde mental. Porque eu considero que saúde mental e produtividade, uma coisa está associada à outra. Uma coisa ajuda na outra, na verdade. Mas quando você vai por esse lado de entender que produtividade é fazer sempre mais e mais, quando você entende que produtividade é você trabalhar tantas horas por dia, ou você seguir um modelo específico de uma vida X que você tem que se adequar, isso pode levar a um prejuízo na tua saúde mental. Mas isso é uma visão distorcida do que é produtividade. Então, com o primeiro ponto, se você quer se tornar uma pessoa mais produtiva, é você ajustar essa visão que você tem de produtividade e tentar se aproximar mais dessa produtividade mais saudável, essa produtividade que vai auxiliar na tua saúde mental. Ah, perfeito. Isso é primordial, né? Quais sintomas ali, Carol, a pessoa que está trabalhando, ela pode ver que tem algo de errado com a saúde mental dela? Assim, ela consegue ver um ponto exato ou ela vai tão acostumando, sabe, a rotina dela que ela não tipo, apaga um pouco esses sinais ali. Quais são esses sinais ali para, né, a pessoa pensar assim, nossa, Uhum. tem algo acontecendo de errado comigo? Uhum, uhum. Uma coisa que é interessante você observar é o seu humor. Se você vem se sentindo mais irritado, se você vem se sentindo mais desanimado, se você vem tendo dificuldade de realizar as atividades no seu dia a dia, ou seja, coisas que antes você fazia com facilidade, hoje para você vai se tornando cada vez mais difícil. Você vai se sentindo desmotivado. Então, normalmente o nosso humor, ele dá um sinal importante, né? Se você está se sentindo mais ansioso também, do que é o seu habitual. Então, perceber mudanças no teu padrão, principalmente ligado ao humor, pode ser um sinal importante. E outras coisas para você ir observando também é sono, mudanças no teu padrão de alimentação. Então, começar a comer demais, começar a comer de menos. Então, essas mudanças tendem a indicar que tem algo que está se alterando do ponto de vista da tua saúde mental e pode ser que você esteja precisando ajustar alguma coisa na tua rotina. É interessante, né? Mudança de humor. Eu acho que todo mundo consegue perceber isso, né? Essa mudança de humor, né? Uhum, É isso. E, interessante. pensar que essa mudança de humor não é aquele dia que você acordou se sentindo de determinado jeito, não. É uma mudança de humor que é contínua, que é recorrente. Você vai se passando os dias e você continua se sentindo mais irritado do que o seu normal. Você percebe que você está mais desanimado, isso vai durando vários dias. Então, a duração dessa mudança de humor também vai ser um fator importante. É interessante. E todo mundo precisa de terapia na vida ou tem alguém que não precisa? Dentro da perspectiva que eu trabalho, né, que é dentro da perspectiva da TCC, a gente entende que existem pessoas que precisam de terapia realmente, porque elas têm um diagnóstico, porque elas têm hoje o que a gente chama também dentro da psicologia de traços, né, que é aquela pessoa que não atende um diagnóstico específico, mas ela tem algumas características que precisam ser trabalhadas em terapia. E o terceiro tipo de pessoa que precisa de terapia é aquela pessoa que tem problemas ali gerais da vida, um problema no casamento, um problema ali ligado à carreira, e é uma situação em que ela não está sabendo muito bem como lidar sozinha. Então, essas são as pessoas que precisam de terapia.
Por outro lado, existem pessoas que têm o que a gente chama de uma boa autoeficácia, né? Esse conceito de autoeficácia, ele é exatamente aquela pessoa que ela consegue se resolver bem com os problemas dela. Então, porque problema na vida todo mundo tem, né? Não existe essa pessoa que não tem problemas. Mas algumas pessoas conseguem lidar bem com esses problemas. Então, a gente diz que essa pessoa especificamente, talvez ela não precise de terapia. Ela pode fazer, se ela quiser, desenvolver alguns aspectos específicos nela mesma, mas não é algo que ela precisa fazer de fato. Então, da forma como na TCC a gente entende dessa forma, que não é todo mundo que precisa de terapia, mas que qualquer pessoa pode se beneficiar, caso queira. Ah, perfeito. Você consegue também explicar para a gente as diferenças, as diferentes linhas ali? Por exemplo, você trabalha com TCC, mas outra também que eu descobri vendo o nosso bonezinho da live ali, que eu não, que eu não Uhum, sabia sim, dessa é a outra, né? DBT. Uhum. É o que? BTT? DBT. É DBT. O que significa cada uma dessas? TCC, né? DBT. Falo bastante também da psicanálise. O que cada linha dessa prega, você consegue dar uma explicação para gente? Certo. Consigo. Existem muitas linhas dentro da psicologia, né, que a gente chama de abordagens. Aqui eu trabalho a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, e a DBT, ela é como se fosse uma variação ali de TCC. Ela tem uma relação também com a TCC, ela tem uma base na TCC, mas ela foi desenvolvida especificamente para pessoas com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Então, Uhum. hoje ela está sendo muito estudada também para outras demandas, mas ela tem semelhanças com a TCC também. E existem outras abordagens que aí se diferem bastante da TCC, como, por exemplo, é o caso da psicanálise, as terapias que são humanistas, que também é outro tipo de abordagem dentro da psicologia, e cada uma vai ter uma visão diferente sobre como é que funciona a terapia. Por exemplo, na TCC, a gente tem uma visão de que a terapia é algo que precisa ser focado na prática, que precisa ser estruturado. Então, na TCC, por exemplo, a gente não trabalha aquela sessão de fala livre, né? De você chegar lá, falar tudo que aconteceu nessa semana e é isso e volta para casa. Né? E em outras abordagens, elas trabalham mais com essa perspectiva, de uma fala mais livre, né? De você voltar lá para sua infância para entender coisas que aconteceram com você. E dentro da TCC a gente não trabalha muito dentro dessa perspectiva, a gente vai muito focado mesmo no presente, em qual problema que você está enfrentando no momento e em criar soluções para o que você está vivenciando no momento. O quanto influencia a história da pessoa que ela passou lá atrás hoje assim para ela, porque tipo, foi toda essa construção, o quanto influencia assim para o ambiente, tipo o que determina mais assim, é o ambiente onde ela está inserido hoje ou a história que ela viveu assim a vida inteira? Tem alguma explicação assim? Tipo, tem alguma coisa sobre isso? Uhum, uhum. A gente entende que as duas coisas influenciam. Então, quando você Uhum, desenvolve um padrão de comportamento na sua vida, a gente entende que houve um momento em que esse padrão de comportamento ele iniciou, ele se instalou em você. Então, uhum, nesse ponto, a tua história de vida tem uma influência mais forte. Mas, por outro lado, esse padrão de comportamento que você desenvolveu em determinado momento na sua vida, ele só se manteve porque tem alguma coisa que está fazendo ele se manter no teu contexto atual de vida. uhum. Então, quando a gente fala da manutenção, a gente fala mais do contexto atual. Então, como nós da TCC temos essa perspectiva de trabalhar muito a mudança de comportamento e desenvolvimento de soluções para os problemas, a gente acaba focando muito nesses fatores de manutenção. Né? No que tem na tua vida que mantém o teu padrão de comportamento. Porque por mais que isso tenha se desenvolvido lá atrás, o que está fazendo esse padrão de comportamento se manter é o teu contexto de vida atual. Então, a gente trabalha muito dentro dessa perspectiva. E aí, via de regra, se a gente começa a trabalhar em cima do que mantém o problema e a gente não tem bons resultados, a gente começa a voltar lá para trás. A gente começa a se questionar um pouquinho mais sobre a tua história, sobre a tua infância. A gente vai mais no teu passado, quando a gente não consegue um bom resultado atuando só com aquilo que mantém. Mas, via de regra, a gente foca mais no que está acontecendo no presente. A gente não desconsidera, né, os fatores da história, como que a gente se desenvolveu, tudo isso também é considerado, mas a gente tem uma tendência a focar mais naquilo que está acontecendo no momento. Interessante. Então a prioridade é ver o que eu consigo fazer tipo do momento, né? E caso isso não funcione, que volta lá atrás, né? Isso, exatamente. Ah, interessante demais. O- uma outra pergunta para você também e sobre ali pessoas, né? As pessoas elas têm porque a pessoa é um animal, né? Tipo é um animal, né? É considerado um animal, Uhum. né? Também.
as pessoas elas têm um comportamento padrão assim que geralmente ela faz ou ela porque eu estou te perguntando isso também, tá? Porque tipo, envolve muito marketing também, né? Então, tipo, às vezes a gente, por exemplo, os gatilhos mentais, né? A gente chama no marketing, né? Nem sei se Uhum. é coisa da psicologia isso. É ou não? Depois você pode até me falar sobre isso, se é ou não, né? Mas a Uhum. gente usa gatilho, tipo, chamada essas técnicas ali de marketing para as pessoas, Sim. né, tipo, agirem, né? Então, por exemplo, alguns gatilhos, né? Escassez. Então, se a pessoa entende que algo é escasso, ela vai tender a entrar, né? Ou, por exemplo, se ela vê aquilo famoso, né? Tipo, dois restaurantes, um tá lotado, o outro não, você vai achar que o lotado ele é melhor. As pessoas têm esses padrões já pré-definidos, tipo, alguns padrões ali. Uhum. Sim. Existem estudos, né, nesse sentido. Aquilo que hoje o marketing utiliza, ele vem também bebendo ali da fonte dos estudos da psicologia, né, dos estudos da neurociência, da parte de psicologia econômica. Então, tem uma certa. ah, existem estudos que vão fundamentar, é, no caso, esses gatilhos mentais e tudo isso que o marketing fala. Então, Uhum. existem sim essas tendências no ser humano. Ah, interessante. Show. E sobre também, né? A gente falou muito sobre a saúde mental do empresário. Tem alguma saúde que é geral, assim, que é tanto para o empresário e tanto para quem é CLT, que a pessoa, tipo, autônomo, que a pessoa precisa cuidar também, que são parecidas também? Sim, com certeza. Eu gosto de falar que existem alguns pilares básicos Uhum. que qualquer pessoa, se é ser humano, vai ter que aprender a cuidar disso, né? Que aqui entra a questão do sono, exercício físico, entra a alimentação, entra você conseguir ter um período de descanso, as suas relações interpessoais. Então, tudo isso são pilares que você vai ter que aprender a cuidar na sua vida, porque isso vai auxiliar no controle do estresse, que é um ponto em que todos nós seres humanos precisamos aprender de alguma forma estratégias para controlar o estresse, porque nós vivemos em um contexto de vida que é muito estressante, seja a pessoa que é CLT, seja o empreendedor, nós vivemos em um contexto estressante, nós precisamos aprender estratégias para controlar esse estresse, para que esse estresse não se desenvolva e não acabe gerando outros problemas de saúde mental. Ah, legal. O estresse, ele é o quê? Ele é um sentimento? Ele é o que caracteriza, assim, cientificamente o estresse? É porque a gente sente estresse, né? Mas o que caracteriza, assim, o estresse, assim? Uhum. Na verdade, o estresse ele é uma reação fisiológica e comportamental que está ligado a você saindo do seu estado de equilíbrio. Acontecer alguma coisa que tira você desse seu estado de equilíbrio e isso gera em você uma série de reações que envolvem ali, emoções, envolvem comportamentos. Então, o estresse ele é muito mais um estado geral, talvez de desconforto, de você sentir que tem algo acontecendo que está te gerando esse desconforto. Então, o estresse Uhum. em si, ele não é uma emoção, ele é muito mais essa reação geral. Ah, entendi. Um tema também que eu anotei para a gente conversar sobre, por exemplo, né? Eu aqui, eu empreendo aqui do quarto, mas ao mesmo tempo a gente tem um monte de colaborador, né? E às vezes, assim, quando chega sexta-feira, eu chego para minha esposa assim, eu falo, meu Deus do céu, eu preciso ver gente porque eu fico né, o tempo inteiro vendo uma tela, né? E eu queria até dar um jeito disso, né? Eu fico o tempo inteiro sentado, o tempo inteiro vendo uma tela e com poucas pessoas em volta, né? No emprego tradicional é bem diferente, né? Isso ali. Então, eu queria saber de ti o que que isso ali acarreta na vida da pessoa. Primeiramente, vai ficar muito tempo sentada, da saúde mental, né? O da coluna, acho que é meio óbvio, né? Que tem problema de coluna, né? Mas da saúde mental, de ficar isolado, né? Tipo, às vezes não pegar sol também, né? Você até falava para mim, ó, tipo, dá uma caminhada, pega um sol pela manhã. O que que isso acarreta na saúde mental da pessoa, empreendendo um quarto fechado até?
é bem famoso esse termo, né? Não sei se você já escutou um termo de marketing, que é modo caverna, né? Que é exatamente trancado, sendo extremamente produtivo, né? Quais são os prejuízos ali da saúde mental desse modo caverna da pessoa? Uhum, isso, exatamente. Os prejuízos podem ser diversos, né? Desde a questão do sono, né? Porque você deixa de se expor à luz solar, né? Passa o dia todo ali em contato com luzes artificiais ali. Isso pode gerar um prejuízo ali no teu sono. Desde Uhum. os prejuízos nas tuas relações interpessoais, né? De você deixar de cultivar relacionamentos que são significativos para você. Então, essa pessoa que entra nesse modo caverna, provavelmente ela está vivendo de uma forma que não está existindo esse equilíbrio entre diferentes áreas da vida, né? Ela está focada ali em uma única área da vida e ela vai precisar desenvolver estratégias para conseguir cultivar, né? E cuidar um pouco dessas outras áreas da vida também, porque nós seres humanos precisamos de relações interpessoais, né? Nós precisamos ter essas fontes de apoio, né? Nós precisamos nos sentir parte de um grupo e tudo isso é um ponto que nós precisamos para manter a nossa saúde mental em dia. Então, essa pessoa que está nesse modo caverna, provavelmente ela vai precisar em algum momento ir saindo aos poucos dessa caverna, né, e retomando outras áreas da vida. Ah, interessante. Sobre empreender, trabalho muitas das vezes ali o trabalho, né? A gente empreende para ganhar dinheiro, né? E às vezes a gente deixa um hobby para depois ali fora do horário, do expediente, né? É, e aí eu queria saber de ti se a pessoa que trabalha com o que não gosta, ela vai ter problema de saúde mental também futuramente ou na hora quando está trabalhando sobre isso? Uhum. Isso é algo que depende muito de pessoa para pessoa, porque para algumas pessoas, de fato, é muito importante essa pessoa gostar do que ela faz. Existem pessoas que elas não conseguiriam, talvez, trabalhar com algo que não fizesse sentido para elas, que não tivesse, que não fosse motivador para elas. Mas Uhum. existem outras pessoas que funcionam de uma forma diferente. Existem pessoas que conseguem trabalhar com aquilo que não é necessariamente algo que elas gostam, e elas conseguem é, desenvolver lazeres, hobbies que vão, ou outros propósitos na vida que vão compensar essa questão profissional. Então é muito mais você se entender, é você perceber o que é que funciona para você e qual que é a importância para você de ter um trabalho que faz esse sentido para você. Ah, beleza. Deu uma travadinha, acho que voltou, né? Deu uma travada mesmo. Voltou. Ah, parei ali você falou sobre, tem pessoas que conseguem, né? Trabalhar com o que não gosta também, e aí não tem Isso. problema, e conseguem viver uma vida saudável, mentalmente Isso, também. exatamente. Porque elas vão desenvolver outros propósitos na vida, outras coisas que vão dar esse sentido. Porque existem pessoas que realmente o trabalho, a função é só ganhar o dinheiro, elas só querem se sustentar com aquilo e tá tudo tranquilo com elas em relação a isso. Então, não necessariamente você precisa ser tão apaixonado pelo que você faz, né? Muitas vezes vai ser algo, às vezes você vai trabalhar com algo que talvez você não odeia, né? Não te estressa tanto, mas também não vai Uhum. ser a tua grande paixão. E não existe um problema específico ligado a isso. Só vai ser um problema se realmente isso começar a te gerar um sofrimento, se começar a te incomodar de alguma forma. Aí a gente pode pensar em estratégias para conseguir melhorar essa situação para você. Show. Que tem não dá pra ser feliz o tempo inteiro, né? Tipo, é normal, né? Esse ciclo, né? De tipo, Isso, feliz, tô triste, isso aí acontece mesmo, né? isso, com certeza. Ah, interessante. Sobre ansiedade também, o digital ele traz muita essa ansiedade forte, né? Das coisas acontecer mais rápido, né? Ou às vezes até e do empreendedorismo, até de você perder um pouco o controle, né? Eu estava até lendo um livro sobre um CEO da Dell, né? Ele estava até falando que o trabalho do CEO ou do dono da empresa é infinito, né? Então, ou seja, e quando eu li, eu até comentei contigo na terapia que eu fiquei bem tranquilo quando eu li sobre aquilo, porque eu falei, ufa, achei que eu estava fazendo algo de errado, porque trabalho, trabalho e nunca sabe? Não tem um fim, né? Sempre tem o que melhorar, né? E quando ele citou sobre isso, eu fiquei bem mais tranquilo. Eu falei, não, eu tô fazendo a coisa certa, né? E isso me linkou também um ponto, né? De se não tem fim, eu preciso botar um fim, né? Senão eu vou trabalhar o tempo inteiro, assim, porque eu sempre vou achar que, assim, tá faltando algo, né? E isso me ajudou muito na minha rotina.
Sobre isso, o que você acredita que a partir de rotina, assim, se que a pessoa coloca para ela mesma, assim, quem determina, tipo, a rotina tem que ser ela mesma determinar a própria rotina, o que ela vai fazer, o quanto ela pode cumprir essa rotina dela, o quanto é saudável ela planejar uma coisa para fazer durante o dia e não conseguir ali a vida inteira nunca fazer essa coisa, o quanto é saudável na vida dessa pessoa isso. Uhum, entendi, entendi. De fato, é importante você ter rotina. Nós, seres humanos, precisamos, de fato, de uma rotina. Isso tende a nos auxiliar na nossa saúde mental. Uhum. Mas é importante a gente ter alguns cuidados na hora de construir essa rotina. Primeiro é tentar construir essa rotina de uma forma mais realista, considerando aquilo que é possível dentro da tua realidade. Então, Uhum. isso você consegue desenvolver muito se auto-observando. Então, se você percebe que você está sempre fazendo uma lista enorme de coisas para você fazer ao longo do seu dia, e você percebe de forma contínua que você não está conseguindo fazer tudo aquilo que você se propôs, provavelmente você vai precisar começar a diminuir essa lista, de fato. Você vai precisar começar a estabelecer coisas que sejam mais realistas para você. Porque essa sensação constante de não estar fazendo aquilo que você se propõe pode ir começando a gerar um prejuízo para ti, pode começar te gerando um sofrimento. Então, é por isso que é importante a gente trabalhar muito em cima dessa expectativa, de por que você está se colocando uma expectativa tão alta assim, e como é que a gente pode diminuir isso para que isso se torne mais realista para você. Então, essa rotina, ela precisa estar pautada em algo que seja realista dentro daquilo que é possível do teu contexto. Sim, perfeito. Nossa, eu não sei como. é, eu não sei como. Eu só fiz isso, assim, porque eu ficava pensando nisso, de tipo, eu sempre preciso puxar um pouquinho a mais para crescer, né? Que é um pouco ali o Uhum. da academia, né? Você sempre vai até a falha, né? Só que aí agora que eu coloquei assim, não, tipo, essa rotina é que eu vou cumprir mesmo realmente todas essas tarefas aqui durante o dia. Foi outra, eu vivo outra vida hoje, assim, sabe? Eu não sei como eu sobrevivi tanto tempo ali fazendo, colocando coisas que eu nunca consegui fazer, sabe? Isso né, prejudica bastante mesmo, assim, é bem complicado. Isso, exatamente. E esse relato é bastante comum. Né? Muitas vezes as pessoas buscam a terapia numa perspectiva de que elas vão fazer mais e mais. E muitas vezes o primeiro passo que a gente precisa fazer é realmente diminuir, né? Começar a reduzir, para depois a gente vendo de fato o que, que essa pessoa vai conseguir manter. Porque existe uma questão também, quando você coloca muitas coisas para fazer ao longo de um dia, talvez você consiga fazer muito durante um dia, mas assim, isso ao longo de semanas e meses, você não vai conseguir sustentar. Então vai começar a ser aquela pessoa que um dia ela é super produtiva e aí no outro ela não consegue fazer nada. Aí no outro Hum. dia ela é super produtiva e depois nada de novo. E aí isso, com o passar do tempo, vai sempre gerando uma baixa de produtividade. Enquanto que aquela pessoa que faz ali uma média constante todos os dias, ela vai conseguindo ter um resultado cada vez melhor. Então é por isso que é tão interessante a gente trabalhar muito mais com essa ideia daquilo que é possível e manter isso de forma constante na tua vida. Show de bola. O que mais o empresário e a empresária buscam numa terapia, geralmente? Hum. Muito isso de lidar com ansiedade, lidar com a pressão, isso de estabelecer uma rotina também, de conseguir ser mais produtivo. Então, são esses temas, principalmente. Os princip... A gente conversou sobre todos os temas ou faltou algum aí que a gente não falou? Acho que nós falamos de tudo. Falamos Ah, de interessante. ansiedade, falamos de rotina. E o sol é uma coisa até que eu vi o Wesley comentando, né? Que ele já Uhum. curou. Não sei se ele falou curou, né? Mas ele falou que ele já resolveu a vida de muita gente, falando para a pessoa parar de tomar café e tomar sol, né? Quão é importante parar de tomar café e tomar sol na vida das pessoas? De fato, é muito importante, até porque existe uma associação aí entre o café, né, e aumento de ansiedade, dificuldade no sono. Então, aquilo que prejudica o teu sono, prejudica a tua vida como um todo. Então, geralmente, até mesmo em terapia, a gente começa muito tentando implementar essas medidas que a gente chama de higiene do sono. Né? Você começar a cuidar mais
do seu sono, porque o sono ele vai impactar a tua vida como um todo, ele vai impactar a tua produtividade. Então, é muito comum em terapia a gente começar por aí. Porque muitas vezes a gente cuidando desse básico, né? Colocando a pessoa para dormir melhor, fazendo a pessoa se exercitar, minimamente construindo uma rotina, muitas vezes aqueles sintomas de ansiedade, estresse que estavam presentes, só com isso eles já começam a diminuir. E aí a gente começa a ver realmente o que ficou, e aí, com base no que ficou, a gente começa a adotar outras estratégias. Interessante. Sobre comparação, né? E o digital tem muito essa comparação, né? A comparação tem duas principais, né? Uma que você se compara com algo muito distante e uma que você se compara com... Ou até, pode ser até próximo, né? Mas ela te ajuda e tem uma que te atrapalha. Sobre comparação, como a pessoa deve se desenvolver, tipo, se influenciar, né, com as pessoas, mas ao mesmo tempo ela não se comparar a nível de fazer mal para ela. Tem um jeito delas se comparar e crescer com isso? Uhum. Sim, sim. Porque o que acontece com a comparação é que, de fato, depende de como que você age a partir disso. Então, existem pessoas que elas conseguem se inspirar em outras pessoas, né? Ter aquilo como modelo, talvez, e aplicar aquilo na vida dela. Então, aquilo vai ter uma função de algo que vai, de fato, auxiliá-la. Então, essa é a pessoa que consegue utilizar a comparação de uma forma mais positiva. Geralmente, o problema da pessoa que começa a se comparar muito é quando isso vai paralisando aquela pessoa. Quando, ao invés daquilo inspirar aquela pessoa, isso vai gerando ali uma paralisia mesmo. Aquela pessoa que começa a acreditar que as outras pessoas vão ser sempre melhores, que ela não vai conseguir atingir o mesmo nível das outras pessoas. Então, esse problema com a comparação, muitas vezes, ele vai estar relacionado muito com as crenças que você tem sobre você mesmo, sobre os outros. Então, quando isso chega em terapia, a gente tenta abordar muito pensando nessas crenças que você tem e desenvolver estratégias para lidar com esse pensamento, porque normalmente essa questão de se comparar também é um padrão cognitivo. Algumas pessoas têm isso de forma mais presente do que outras. Então, essa pessoa que tem esse padrão cognitivo mais presente, ela vai ter que aprender que esse é o padrão dela, que provavelmente ela vai ter isso em alguns momentos ao longo da vida, mas que ela pode aprender a não ouvir tanto esse pensamento. Então, ela pode aprender a responder a esse pensamento. Então, perceber que está se comparando é entender que isso é improdutivo. Isso não vai levar ela para algum lugar específico, isso não vai ajudá-la de alguma forma e conseguir direcionar o seu foco para alguma outra coisa, ou conseguir focar naquilo que está mais no controle dela, né, do que ela pode fazer para atingir os objetivos dela, para viver mais próximo dos valores dela. Então, de fato, é entender que essa comparação ela pode aparecer ainda na sua mente, mas que você não precisa se guiar por ela, você não precisa focar nisso. Entendi. Então, se a pessoa ela cresce com isso, ela pode continuar se comparando e se caso ela diminua com isso, é melhor ela parar, né? É basicamente esse caminho, Isso, né? exatamente. Exatamente. E se você se percebe como essa pessoa, talvez você vai precisar realmente de um processo mais profundo. Você vai precisar buscar uma terapia para conseguir modificar essas crenças que você tem sobre você mesmo e aprender a lidar com esse pensamento, porque provavelmente é um pensamento que você vai lidar ao longo da vida. Interessante. E padrão cognitivo, o que que é no significado? Achei interessante essa palavra. É um termo que diz respeito muito ao seu padrão de pensamentos, né? Todos nós temos um padrão de pensamentos que costuma se repetir, porque nós temos as nossas crenças e essas crenças produzem na gente também pensamentos que são automáticos. Então, esse padrão cognitivo seria esses pensamentos automáticos. É aquele pensamento que é recorrente para você e que parece que vem do nada. Assim, de repente, eu estou tendo sempre esse mesmo pensamento. Então, e isso normalmente tem relação com as crenças que você tem. Então, em psicoterapia, a gente modifica essas crenças para tentar mudar esses pensamentos automáticos que você tem. Bem interessante. Eu vou fazer a última pergunta, até que eu lembrei agora. Eu comecei mês passado a produzir mais conteúdos, né? E até eu fui assim, eu comecei a fazer em casa, o conteúdo estava mais tranquilo. Aí eu fui lá no Fire, Hotmart Fire, e vi o pessoal falando, não, tipo, varia o ambiente, grava na rua, né? E aí eu fui gravar na rua e eu vi o tanto de bloqueio ali que a pessoa tem, né, quando vai gravar na rua, comparado com gravar em casa, né? E foi até algo assim que eu fiquei pensando, quando a gente desenvolveu
medo de gravar, de falar na rua. Como você vê isso? Assim, da onde é que veio esse medo das pessoas de falar em público, de se expor, de falar na rua, assim, que tipo, acaba, né, que depois que você faz isso, é uma coisa assim, né, quando você está acostumado, você meio que liga, assim, começa a negar, Uhum, sabe, cada vez mais, uhum, mas não era para ser o contrário, para a pessoa não negar e depois quando ela escutou alguma coisa, tipo, ela começar a negar, sabe? Quando começa esse medo dela de se expor, é porque aconteceu uhum, alguma coisa com ela ou é um medo já que é natural do ser humano? uhum. Entendi. Existe uma base biológica, né, para esse mito, né, uma base que está ligada, inclusive, à história da nossa espécie, né? A gente precisou, ao longo da nossa espécie, se adequar a um grupo. Então, Uhum, fazer algo que gere essa rejeição desse grupo era problemático lá nos primórdios, né, da história da nossa espécie, porque a gente precisava de um grupo para sobreviver. Então, uhum. hoje a gente tem esse medo de rejeição, medo de não ser aceito por um grupo. Isso vem como uma base que está relacionada a esse medo que hoje a gente tem da exposição, né, da questão de produção de conteúdo, na questão de falar em público, mas não é apenas isso que explica. Existe também a tua própria história de vida, como isso foi se construindo ao longo da tua história. Então, existem pessoas que elas não têm tanto problema assim em se expor, em falar em público, porque elas desenvolveram essa habilidade, elas se colocaram em muitas situações de se expor a isso, até um ponto em que isso se tornou natural para elas, porque na verdade isso é uma habilidade que você treina e que você pode desenvolver. Então, se você percebe em você mesmo essa dificuldade, o ideal é que você tente desenvolver essa habilidade, tente se expor mais a esse tipo de situação. E se você perceber uma dificuldade mais intensa, é de fato procurar uma terapia para a gente conseguir auxiliar você a lidar com esse medo e destravar em relação a esse tipo de situação. Olha, interessante isso, né? Então, o medo, falar melhor em público, a terapia é uma forte aliada, né? É isso, então. Né? Com certeza, com certeza. Então, existem pessoas que só com a exposição elas já conseguem desenvolver essa habilidade, mas existem outras pessoas que elas vão precisar de outras estratégias além de simplesmente se expor à situação. Show de bola. Então é isso, Carol. Tipo, agradeço muito pelo você ter aceitado o convite, foi bem legal. Vai sair vários vídeos daqui, né? A gente vai pegar esses vídeos e vai sair vários vídeos. Eu vou publicar pra gente lá no YouTube também, né? Que lá, né, tipo, tá com um alcance bem bacana. E eu agradeço o seu tempo aqui, te respondendo as perguntas, esse bate-papo aqui que a gente teve. Bom, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz em receber esse convite. E estamos aqui para mais, se precisar, estamos por aqui. Ah, show de bola. E eu vou deixar o seu arroba aqui quando eu postar esse vídeo. Eu vou deixar o seu arroba caso tipo, algum empreendedor queira fazer terapia, queira marcar, né? Tipo, inclusive sobre isso, né? Os homens tipo, têm muito mais receio, né, de marcar terapia do que a mulher. Isso para mim é bizarro, assim, né? Porque né, se não fosse a terapia, para mim, eu tinha tido. Eu tinha pifado várias vezes. Assim, durante esse tempo empreendendo mais forte, assim, eu tinha pifado já, né? Uhum. Então, é essencial, né? Tipo, a terapia, principalmente para o empresário, que eu vejo muito, né? Essa necessidade, porque o empresário está sob pressão e sobre risco, né? Então, isso com certeza dá efeitos diferentes nele ali também, né? Fora as outras pessoas, todo mundo aqui precisa também. Exatamente. Ah, show de bola. Obrigadão. Bom final de semana pra ti, Nada. beleza? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Show de bola. Espero que tenham gostado. Bastante gente entrou, bastante gente vai assistir depois a gravação aqui. E se você tá, né, se vai assistir até aqui, eu queria que você comentasse também o que você achou, tá? E aí eu vou buscar outros nomes também para a gente fazer sempre algum conteúdo, alguma live para empresários, né, diretamente. E aí é isso aí, até a próxima. Bom final de semana aí para todo mundo. Fica com Deus.